Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rogério de Aquino Saraiva, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada e venho aqui, participar juntamente com outros grandes colegas aí dessa grande discussão, de tirar dúvidas de todos vocês no que diz respeito a assuntos referentes ao coronavírus. E aí a pergunta que a gente traz é uma pergunta que paira na cabeça de todos, é que quando teremos vacinas e remédios? Uma vez que desde março, quando se iniciou aí a pandemia, se iniciou a quarentena e todas essas restrições, o uso da máscara, o distanciamento social, a gente vem acompanhando todos os dias pessoas que infelizmente não conseguem resistir, em todo o mundo. Só no Brasil temos um número aí superior a 130 mil mortes até o momento, né? Então, tá todo mundo com esse dilema, Todo mundo quer voltar à vida normal, a economia está sentindo, os efeitos dessa paralisação. Então, essa é a pergunta que a população em geral quer saber, Quando teremos remédios e vacinas? Bom, daí nós vamos começar falando a diferença entre um medicamento e uma vacina. O medicamento, ele constitui de uma molécula ou um conjunto de moléculas ali com potencial, de desencadear um efeito biológico. Ele vai atuar sobre um alvo. E o objetivo de atuar sobre esse alvo, é para matar, aquele agente que está causando a doença, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria. Vamos falar matar, assim, para ficar mais simples de se entender. Você vai impedir a reprodução, você vai impedir a vida dessa bactéria, fazendo com que a doença seja curada, ou pelo menos que se atenue, os efeitos dessa doença. Isso quando eu falo de um medicamento capaz de atuar sobre um vírus ou sobre uma bactéria. E também existem outros medicamentos que são usados para controlar algumas reações químicas do corpo, seja ele, por exemplo, para controlar o metabolismo dos açúcares ou o metabolismo das gorduras, Existem outros fins que os medicamentos podem atuar. Já as vacinas têm um outro objetivo terapêutico, As vacinas, na verdade, elas visam estimular o organismo a produzir estratégias de defesa contra o patógeno. Você vai expor o corpo a uma partícula do vírus ou da bactéria. Essas partículas são chamadas de antígenos, E aí essas partículas, você pode ter o vírus ou são pedaços, ou ele é atenuado, ele não tem capacidade de causar a doença. E aí, ao o organismo ter contato com essas partículas desses organismos, que causam a doença, o sistema imune, que é o nosso sistema responsável pela nossa defesa, ele vai ser estimulado a produzir substâncias de defesa, que são chamadas de anticorpos. São substâncias que atuam sinalizando nossas células de defesa. Elas reconhecem que há uma invasão de algo estranho ali, que vai causar uma doença, e ela começa a liberar essas substâncias para que essas substâncias sinalizem as nossas células de defesa de que tem um corpo estranho ali, para que essas células de defesa vão até lá e destruam aquele agente invasor. Uma outra estratégia das vacinas é também estimular a produção de células de defesa, melhorar essa produção, essa criação de células de defesa pelo próprio corpo. Então, basicamente, esse é o objetivo da vacina. Para a descoberta tanto de remédios quanto de vacinas, obviamente, são os estudos, existem cientistas de diferentes áreas que se envolvem, para o desenvolvimento dessas substâncias, sejam elas vacinas ou medicamentos. E isso requer tempo, que vai desde a criação do composto, o desenvolvimento do composto, possivelmente que pode ser usado como uma droga, ou um remédio, e vai desde a síntese desse composto. Uma vez esse composto sendo sintetizado, ele vai ser testado. Em primeiro lugar, a gente tem que testar em modelos que não envolvam seres humanos, e aí esses modelos experimentais são chamados de modelos pré-clínicos, ou a fase pré-clínica,
onde você estuda, né, os efeitos, a segurança do medicamento, os efeitos que ele apresenta, né? E aí, nesses efeitos pré-clínicos, a gente tem duas modalidades básicas. Nós temos a modalidade in vitro, onde você cria condições artificiais, né, para que você consiga observar o efeito desse medicamento, dependendo do tipo de atividade biológica que você queira avaliar. E temos os modelos in vivo, que são o que a gente usa cobaias, animais, né, como ratos, camundongos, macacos, coelhos, né? E aí você administra essas drogas e observa se o efeito desejado é observado, é encontrado ali. Daí, uma vez passando pela fase pré-clínica, né, você tem conhecimento da segurança, né, de se ele é uma substância de baixa toxicidade, se ele demonstra o efeito desejado. Então você passa, né, até alguns dados para começar a testá-los em seres humanos. E aí vai para o que a gente chama de fase clínica. Essa fase clínica, ela compreende 4 etapas, né? Você tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. O que vai diferenciar entre essas fases é o número de pessoas, né, e os objetivos a serem alcançados. Na fase 1 é uma fase que você vai lidar com indivíduos sadios, porque a ideia é que seja uma substância que seja ingerida por pessoas sadias também, que não cause nenhum efeito colateral. Então a ideia é você usar ali um número em torno de 20 a 80 indivíduos sadios, né? E para verificar, né, a segurança, a tolerância e os efeitos colaterais desta droga. Uma vez sendo aprovada nesta fase 1, você percebe ali em indivíduos sadios que aquela dose que foi testada ela é segura, ela demonstrou não desempenhar nenhum efeito colateral importante, então você passa da fase 1 para a fase 2. A fase 2 ela vai determinar a dose, né? A dose efetiva, e já diferentemente da fase 1, na fase 2 você começa a trabalhar com os pacientes doentes. Só que na fase 2 você tem ainda um número de pessoas menor do que a fase 3. A fase 2 é um grupo de 200 a 300 pacientes, mais ou menos. E aí, caso nesse segundo estudo, na fase 2, você detecta uma segurança, né, você continua observando uma efetividade dessa droga, então você passa para uma nova etapa, que seria a fase 3. A fase 3 você amplia o número de voluntários ali a serem testados, e aí é um número entre 1.000 e 3.000, em média 3.000 pacientes, certo? E aí você vai tentar fazer uma averiguação mais detalhada dos efeitos colaterais, de como a droga é absorvida, para onde ela vai, quais são os tecidos atingidos. Então você começa a ter um detalhamento maior na fase 3, isso já baseado em estudos anteriores também. Se na fase 3 for observado uma cura ou uma melhora, né, no tratamento em comparação com o grupo placebo, que é o grupo placebo? É aquele grupo que recebe uma droga que não tem efeito nenhum. Pode ser uma pílula de farinha, por exemplo. Por isso que é sempre interessante comparar essa droga com um efeito placebo. A pessoa achar que bebeu a droga, mas na verdade não é ela. Então, após a fase 3 sendo aprovada, aí isso vai entrar nos trâmites legais, burocráticos de cada país, né? Vai entrar na aprovação do governo. Aqui do Brasil, o órgão que faz esse trabalho é a Anvisa, né? E aí, depois da aprovação da Anvisa, é que esses medicamentos eles vão para as prateleiras, né? Vão ser disponibilizados para a população para que se possa fazer o tratamento. Tudo que eu falei, eu usei como exemplo medicamento, mas no que diz respeito às vacinas é o mesmo caminho, tá certo? E aí, por fim, né, uma vez esses medicamentos sendo liberados para a população, para uso pelas pessoas, né, já estando disponibilizados, seja eles em hospitais ou em farmácias, entra numa fase 4, que é uma fase que não acaba, ela vem até os dias atuais, que é o que se chama de farmacovigilância.
É uma fase em que você fica observando se alguma alteração, algum efeito colateral não detectado em nenhuma das fases anteriores, né, você passa a observar. Né? Então, essas são as etapas básicas, né, que a gente pode atribuir tanto aos medicamentos quanto às vacinas. Daí, considerando tudo o que eu falei, né, vem a pergunta, Rogério, ok, a gente agora compreendeu quais são as etapas, né, dentro dos institutos científicos que são seguidos para desenvolver o medicamento, vai desde a descoberta, né, até o desenvolvimento, até chegar nas prateleiras. Mas a pergunta que não quer calar é quanto tempo leva isso? Né? Se considerarmos a média do tempo para as drogas resistentes até hoje, vamos colocar aí até a aprovação do governo, do estudo pré-clínico, até a aprovação do governo, leva em média 14 anos. Então você tem aí em torno de 6 anos para a invenção da droga, né, ou a descoberta dessa droga, até os testes pré-clínicos, né, que são feitos em laboratório e em animais, são em média 6 anos, mais 1 ano mais ou menos da fase 1, 2 anos em média para a fase 2, 3 anos em média para a fase 3 e, por fim, em torno de 2 anos, né, no que diz respeito à aprovação do governo pelas agências responsáveis. Totalizando aí, a gente somar, né, vai se dar em torno de 14 anos. E isso sem contar com a fase 4, que já é o momento em que o medicamento já se encontra disponível para uso pelas pessoas. As vacinas seguem esse tempo mais ou menos, né? O que a gente tem de notícia até hoje, a vacina mais rápida que foi desenvolvida, considerando desde o momento da descoberta do vírus até o desenvolvimento da vacina, é o sarampo. Né? O vírus do sarampo ele foi descoberto em 1963 e 10 anos depois, ou seja, em 1973, foi que você teve a primeira vacina para o sarampo disponível para uso, né, pelos seres humanos e aprovada. Se nós conseguirmos descobrir agora, né, a gente está aí nessa corrida, né, para desenvolver a vacina contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O tempo que almejar atingir vai ser recorde, né, porque já existem vacinas aí em fase 3, né, como a gente tem acompanhado nos noticiários. Por exemplo, a vacina de Oxford, uma vacina chinesa, né? A vacina da Johnson também entrou recentemente. E se atingirmos para 2021, que é a previsão deles, então a gente vai bater esse recorde, né, como a vacina mais rápida desenvolvida em toda a história da humanidade. E que isso é uma coisa boa, né? Aí uma pergunta importante que vocês devem estar pensando aí, Rogério, por que essa demora? Por que a demora em desenvolver um medicamento? Por que a demora em desenvolver uma vacina? Se existe pressa, se existem vidas sendo perdidas, se o dia a dia das pessoas mudou, se a economia está sentindo, por que essa demora? Essa demora, gente, é uma explicação muito óbvia. A gente precisa de uma substância segura e eficaz. Existem drogas que são desenvolvidas que, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. E aí atrapalham como? Atrapalham porque, ao invés de curar a doença, ela pode trazer um novo problema, né? Ou pode piorar, agravar o quadro já pré-existente. Então é preciso ter muita cautela, né? Tanto no que diz respeito ao desenvolvimento de uma vacina, quanto de um medicamento. E é conhecido já que ao longo da história, né, existem casos tanto de medicamentos quanto de vacinas que acabaram apresentando efeitos colaterais e aí o uso dessas substâncias teve que ser interrompido. E por fim, nós vamos discutir aqui, né, uma droga que é amplamente aí discutida, tem gente que defende, tem gente que não defende, que é a cloroquina, ou a hidroxicloroquina, né, que é uma substância que é derivada da cloroquina, existe uma hidroxila na molécula de cloroquina. Se essa droga ela pode tratar coronavírus ou não. Há quem defenda o seu uso, há quem condene o seu uso, mas
qual é a posição correta, né? Quem é que pode dizer se a cloroquina funciona ou não? Bom, de onde surgiu essa história de que a cloroquina poderia ser uma droga eficaz no tratamento do coronavírus? Isso surge de estudos sérios, né? Nós temos estudos pré-clínicos que foram publicados, inclusive tem na literatura, né? Que mostram que a cloroquina in vitro ela conseguiu diminuir, né, a replicação, a reprodução viral, certo? E aí, baseado nesses estudos in vitro, teve um grupo francês que testou num grupo pequeno de pessoas, né, combinando cloroquina e azitromicina, que é um antibiótico, né, combinou essas duas drogas, e percebeu ali naquele estudo que ela melhorava, né, a condição clínica desses pacientes quando comparado com pessoas que não foram tratadas com cloroquina. Esse estudo não tinha sido ainda passado por revisão, né? É o que chama de processo de revisão por pares, e foi divulgado, né, diante dessa urgência de se encontrar uma solução para o problema. Então isso começou a ser propagado amplamente, divulgado amplamente, como sendo a solução para o problema do coronavírus, né? Só que, na verdade, outros estudos foram realizados mais a posteriori e percebeu-se que não haviam diferenças significativas entre o número de pessoas curadas quando tratadas com cloroquina quando comparadas com o grupo placebo, né? E há alguns outros estudos que ainda mostram que pessoas que tomaram cloroquina, que parece que a cloroquina aumentou a mortalidade. Só que todos esses estudos, né, muitos deles, inclusive esse estudo francês, inicialmente ele foi submetido para a revista científica, depois ele foi retirado, né? Então são estudos que ainda não deixam muitas certezas no quanto à eficácia da cloroquina, né? Pode em algum momento daqui para frente surgirem novos estudos tentando novas doses, tentando moléculas análogas à cloroquina que possam ter efeitos, podem ser usadas no tratamento do coronavírus e ao mesmo tempo não demonstram os efeitos colaterais? Pode. Quem vai dar esta resposta? A ciência. Quem vai dar esta resposta? Os pesquisadores e as pessoas que são peritas, que são especialistas no assunto. A gente tem que tomar muito cuidado de não querer politizar esse tema. A gente percebe muito que a cloroquina ela passou a ser politizada. Tem grupos que defendem por conta da ideologia política. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? O que se recomenda no momento é que, diante das evidências atuais, né, que sabemos nesse momento, é que a cloroquina não tem, não demonstra, parece não demonstrar um efeito interessante para tratar pacientes com o novo coronavírus. Tá certo? Isso é uma verdade absoluta? Não. A ciência pode mudar dependendo das metodologias futuras ou de outras análises que sejam feitas das mudanças das doses terapêuticas ou de pegar essas drogas e tentar associar a outras drogas ainda não testadas. Tá certo? Então a gente tem que aguardar que somente os cientistas, né, as pessoas da área podem dar um parecer. Tá certo? E por hora era isso. Eu agradeço de antemão a confiança de vocês e espero que vocês tenham sanado as dúvidas e me coloco aqui à disposição, tá certo? Um forte abraço a todos e até mais.